Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30. O nosso programa hoje está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido e doutor Luiz Fernando Plácido. Antes de iniciar o debate dos assuntos que nós previamente já escolhemos, eu queria fazer um pequeno comentário, se algum debatedor também quiser tecer alguma consideração, sobre esse episódio que ocorreu lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, na qual um deputado, a pretexto de ir lá acariciar, pretexto de solidarizar com ela em alguma coisa, andou fazendo uma mão boba ali. Para mim, aquilo ali é uma mão boba. Passou a mão por baixo dela, assim, nos seios, e como quisesse, simulando uma situação que, na verdade, para mim, se configurou como um assédio. Então, os nossos políticos já eram ladrão, a maioria deles ladrão, agora estão começando a ficar tarado, né? Aí fica complicado, né? O que vocês acharam dessa? E outra, não, também hoje eu vi, pelo menos na internet, lá um bombeiro de Brasília também passando a mão numa coitada de uma guria num ônibus. E parece que andou até agredindo lá um rapaz que se insurgiu contra aquela situação. Não sei se vocês viram na internet hoje, foi em Brasília, na sexta-feira. O que está vendo com esse mundo? E está ficando tarado? Tanto abuso sexual. As coisas estão sendo filmadas. Isso sempre ocorreu. Sempre ocorreu. Isso aí, para mim, é o retrato da sociedade machista que a gente vive, né? Onde a impunidade impera, principalmente nesse tipo de crime. Crimes sexuais ou de assédios são relevantes na justiça. Então, eles se sentem abrigados pela impunidade para praticar esses atos horrorosos, que a gente não pode nem classificar como um ato de um deputado. Isso é um ato de uma pessoa que não tem a mínima cultura e decência. Imagina o que é que um cidadão desse faz fora da Assembleia. Se na Assembleia, com aquela... Mas, gente, assim, ó, uma como direi, assim, forma de se defender, ele diz que ele era um homem de família, não é? Mas esses são os cidadãos de bem que estão se sentindo representados por esse governo que aí está. Essa mentalidade, não é, de que as mulheres são culpadas pelo estupro, de que as mulheres que, né, se deram a oportunidade para que essas coisas acontecessem, de que o lugar das mulheres não é, por exemplo, no legislativo, né? Tudo isso, né, tem a ver com esse pensamento dessas pessoas, da maioria da população, que foi quem colocou essa gente no poder. A gente estava vendo ontem uma live... A Assembleia Legislativa de São Paulo diz que vai analisar o caso, mas depois do recesso. Ou seja, vai cair no esquecimento. Mais um fato lamentável. Não duvido. Não, mas, gente, assim, desculpa, é só assim, sabe, tirar um pouquinho desse foco, mas assim, uma live, por exemplo, de um artista como Caetano Veloso, chega no máximo a 160 mil pessoas, 170 mil pessoas. Se um seguidor do Bolsonaro fizer uma live falando em negacionismo, preconceito e coisas do gênero, assim, em menos de 20 minutos tem mais de 1 milhão de pessoas assistindo. É uma coisa assustadora, é um fenômeno de ignorância que tomou conta da população. Não, e dá para ver que realmente o deputado, a mãozinha dele é boba mesmo, né? Ela vai ali dar escapulida no seio da coitada da deputada, que inclusive repele, né? Ela, de forma instintiva, assim, ela repele então não tem essa aí, né? Ele não tinha toda essa afeição por ela, como ele quer fazer crer quando ele se defende. E outra coisa, nesse episódio de Brasília, o bombeiro está culpando o Bolsonaro, porque ele estava com a camisa do braço do Bolsonaro, vestida, né? Está dizendo que foi acusado simplesmente porque estava com a camisa do Bolsonaro. Né?
Quando, na verdade, me parece que a mão dele passando a mão na vítima não aparece, não tem gravação. Mas tem gravação dele indo atrás do rapaz que denunciou esse assédio, e ali se verifica que ele agride escandalosamente aquele rapaz. E aí vem dizer que a culpa é do Bolsonaro. Estava usando a... O povo nem está... Na verdade, ele não diz que a culpa é do Bozo, né, doutora Luísa? Ele diz que a culpa é das pessoas que não gostam do Bolsonaro, sim, que estão, né? Mas não porque o Bolsonaro nunca é culpado de nada, doutora Luísa. Sim, as pessoas inventaram aquele assédio porque ele é eleitor do Bolsonaro. O Bolsonaro tem até dó. Uma outra coisa que nós não podemos deixar passar em branco também, e temos que elogiar, inclusive, a nossa Polícia Civil e o Ministério Público do Rio Grande do Sul pela conclusão do inquérito daquela estúpida e brutal morte daquele rapaz ali no supermercado Carrefour. Né? A polícia fez uma investigação rigorosa, indiciou 6 pessoas, e o Ministério Público acolheu o indiciamento, ofereceu a denúncia foi recebida no Judiciário e já está em andamento o processo criminal. Então, nós temos que louvar a nossa Polícia Civil e o nosso Ministério Público pela pronta atuação no caso. O que é que vocês acharam? Trabalho muito bem feito. E o que se esperava realmente... Eu acho, doutora Luísa, isso foi uma coisa tão traumatizante. Eu já passei em frente ao Carrefour, eu não tenho coragem de me imaginar entrando nesse estabelecimento. E o que me causa maior estupefação é que eu já falei com inúmeras pessoas negras que não acham que haja algum problema em relação ao Carrefour, né? que não se sentem incomodadas com isso. Será, gente, assim, que a população negra já sofreu tanto, já foi tão humilhada, né? Já teve tantas perdas que não consegue perceber, né, a agressão, a violência que continua acontecendo, e que aquilo ali foi como se fosse um monumento a tudo que acontece, não é? Eu fico chocada quando um negro me diz que não. Agora, eu acho que essas pessoas que cometeram aquele crime, essas 6 pessoas que foram denunciadas, olha, eles vão se arrepender amargamente para o resto da vida o ato praticado. Eu acho que agora, claro, só o recebimento da denúncia não é garantia de nada ainda, né? Agora tem que ter uma condenação também exemplar para que atos dessa natureza não se repitam. Né? Vamos aguardar. Torcer para que também não se torne aqueles processos tão morosos como aquele lá de Santa Maria, lá da Boate Kiss, né, que já faz 6, 7 anos, e até agora nada de julgamento. Vai fazer 8 anos em janeiro. Vamos acreditar e ficar torcendo para que não se repita uma morosidade como aquela, que haja assim, uma decisão rápida. Porque eu sempre digo assim, justiça que tarda não é justiça. Né? Justiça que tarda não é justiça. Ela deixa... Mas se um dos denunciados tivesse o sobrenome Lula da Silva, doutora Luísa, as coisas seriam rápidas. Ou não, né? Ou não. Seriam. Tenha certeza, doutora. Tá, mas vamos passar para os nossos assuntos. Feito aqui, então, o elogio à nossa Polícia Civil, Ministério Público Gaúcho. Vamos passar para o assunto aí. O primeiro assunto, como é que é a decisão do Supremo lá, mandando retirar do processo a delação do Pallotti no processo do Lula. É isso aí? Estou certo ou errado? É isso mesmo. Então, quem que inicia aí esse assunto aí? Posso começar. A segunda turma decidiu retirar a delação do Palocci em função dela ter sido um ato de ofício do excelentíssimo senhor juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Só para esclarecer, Luiz Fernando, qual foi o processo? Parece que foi do Instituto Lula, né? Instituto Lula, do terreno, da doação. Foi julgado pela segunda turma, com o voto contrário apenas do Edson Fachin, que é o carimbador maluco da Lava Jato, despachante. Inclusive, a Carmen Lúcia também votou a favor da retirada dessa delação. E eu peguei alguns trechinhos de alguns dos votos de alguns deles. O Gilmar Mendes diz, por exemplo, a ação de Sérgio Moro não deixa dúvidas que o ato judicial encontra-se acoimado de grave e irreparável ilicitude. Diz ele ainda, acordo que foi homologado 3 meses antes
é usado na semana da eleição para coincidir com as eleições, coincidir em ato planejado cuidadosamente ao longo do tempo para gerar fato político, desta forma, parindo Bolsonaro. Ou seja, a delação foi usada não no momento certo, não deveria ter sido divulgada, principalmente ser passada para a Rede Globo fazer a manchete, a notícia sobre essa delação, em que envolveria o presidente Lula, no momento, uma semana anterior ao primeiro turno das eleições de 2018, e um ato de ofício do Sérgio Moro que mandou incluir após a instrução já estar concretizada, ou seja, de ofício ele mandou incluir e mandou divulgar, ou seja, causou graves danos irreparáveis ao processo. E esse processo agora tem tudo para ser anulado pelo STF, voltando o presidente Lula a ter seus direitos políticos novamente lhes garantidos. Essa é a minha participação em relação a só para antes de passar para as colegas aí, eu acho que essa decisão aí não altera aquela condenação do sítio de Atibaia e do triplex, salvo ler do engano. Não, mas é que existe um outro habeas corpus em que o Lula pede a suspeição do Sérgio Moro em todos os seus processos. Sim, mas de qualquer maneira, essa decisão aí última... Não, essa decisão em relação última a esse processo. Só a relação a esse, ela não altera nada... Sim. Porque não sei se lá houve... Lá não sei se essa delação foi entranhada lá. Eu acho que não foi no triplex. Do triplex foi? Sim, mas no triplex, no caso do triplex. E assim, eu posso continuar, então? Claro. Como o doutor Luciano falou, assim, né, em relação seria ao recebimento de 12,5 milhões, não é? Para um terreno para o Instituto Lula, tudo bem. E em agosto, que essa delação, então, que foi julgado que ela não deveria, né, pela segunda turma, se não me engano, que ela deveria ser retirada, então, né, do processo, não poderia continuar no processo. Perfeito, sem problemas. Daí, o que aconteceu? A PGR recorreu, né? A PGR recorreu e pediu que fossem retirados os termos, né? E não a delação. Então, o que seria? De acordo, o acordo seria... o acordo e a decisão de homologação deveriam permanecer, né? Os termos deveriam retirar a delação, mas em relação ao acordo tinha que continuar para viabilizar, então, que as cláusulas em favor do delator fossem mantidas. Que interessante, não é? Assim, tem que manter, então, para favorecer o Palocci. Essa delação, como já foi dito, desde 2016 o Palocci vem tentando delatar, né? Fazer esse acordo de delação. Por que ela não era aceita? Porque a base das delações, os próprios promotores diziam que parece que tinha sido buscada através do Google, né, de notícias de jornal, quando, na realidade, não existia nenhuma prova que corroborasse as alegações do Palocci. Tudo bem. Então, como o doutor Fernando falou, ela foi juntada de ofício após o final da instrução, com a finalidade de gerar um fato político, né? Foi juntado 3 meses após a homologação. A homologação, pasmem os senhores, foi feita pelo Gebran, aqui no TRF4, né? Primeiro pela Polícia Federal, foi aceita pelo Gebran no TRF4 e foi utilizada. Partindo-se da premissa que o TRF4 diz que não se pode esperar, né, imparcialidade do Ministério Público, já a gente tem que ficar muito preocupado com essa situação, porque nós conversamos aqui no programa, não é, com um procurador, né, um procurador federal, o doutor Celso Três, e o doutor Celso disse o seguinte, que o Ministério Público não só ele deve buscar instruir, não é, os processos, ele que tem que demonstrar, então, né, que existe culpa, como também ele tem que buscar provas que inocentem quem está sendo, então, né, investigado, né, e quem vai ser, então, denunciado por eles mesmos. Ou seja, então, o Ministério Público não pode também ser parcial. Se perceber que não existe, né, a possibilidade de denunciar, porque esse crime, né, não tem provas da existência do crime, a denúncia não deve ser feita. Na época dessa delação, né,
Inclusive, ela fez esse tipo de comparação em relação à 13ª Vara Federal, essa juíza da 10ª Vara, e ao TRF4, fazendo a seguinte analogia, que eles aceleraram, né, de uma maneira nunca antes vista na história desse país, como diria, para que, né, as eleições de 2018 e então o Sérgio Moro pudesse, né, vir a ser ministro do Bolsonaro, quiçá ministro do STF. Agora, em função, né, de toda essa problemática, né, desses juízes militantes que a gente tem visto ultimamente, como o Sérgio Moro foi, como a substituta dele também foi, como o Marcelo Bretas tem sido, né, nesse período todo. Então, assim, eles começaram a perseguição, né, da mídia, né? O jornalista Nassif tem sofrido, assim, bloqueios em suas contas no jornal GGN, né? Porque as coisas não podem ser ditas, não podem ser relatadas em relação ao judiciário. Eu acho que nós temos que fazer as devidas correções aí fatos que foram omitidos. E que efetivamente ocorreram. Por exemplo, se não me falha a memória, quando o Sérgio Moro mandou entranhar essa delação premiada no processo, realmente, vocês têm razão, quando já havia sido encerrada a instrução, e depois que encerrada a instrução, não é permitido acostar novos documentos, no mínimo só se reabrir novamente a instrução, né? Bom, mas, de qualquer maneira, ele, quando entranhou, ele foi claro no seu despacho dizendo o seguinte, que essa delação premiada só vai servir de base para a condenação naqueles aspectos em que o que ali afirmado foi comprovado através do princípio do contraditório aqui dentro do processo, né? Ele teve essa preocupação. Agora, eu não sei a sentença final, como é que, não recordo agora, mas o despacho determinando a juntada desse documento foi nesse aspecto. Tudo que está dito ali, não houver a comprovação, a prova aqui realizada dentro do processo, com o princípio do contrato. Digamos que o Palocci lá tenha dito, olha, o Lula fez isso, fez aquilo. Bom, aí tem uma prova feita lá sob o princípio do contraditório, perante o advogado Lula e perante o Ministério Público, que comprove aquela assertiva. Ou seja, aí, na verdade, não é a delação que vai estar condenando ele. O que vai estar condenando é o depoimento daquelas pessoas que confiram o contido na delação. Então, nós vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, né? Não vamos só ter Paulo Sérgio Moro. Eu só gostaria de fazer uma observação, assim, porque os próprios procuradores diziam o seguinte, que não existia nada ali que pudesse ser utilizado, até eu anotei isso, deixe-me ver aqui. Eles diziam, né, que não existia nada. De qual processo que não podia? De qual processo que não existia? Nessa delação do Palocci, eles diziam... Sim, mas aí nós temos que saber em que processo a senhora se refere. A delação do Palocci não foi aceita, estou lhe dizendo que desde 2016 ele tentou fazer a delação. Não era aceita pelo Ministério Público Federal, por quê? Qual era a base? O que uma das procuradoras que depois veio, inclusive, né, depois da homologação, claro, queriam se utilizar de tudo que tivesse. Dizem, não só é difícil provar, como é impossível extrair algo da delação dele. Mas ainda disseram o seguinte, o bom é que ele diz o que for necessário. De qualquer maneira, doutora Márcia, aqui, quando o Lula foi condenado no triplex, não tinha essa delação premiada. Doutora Luísio, essa delação premiada é de 2018, não é? Bom, mas ela não tinha. Ela não foi apostada no processo do triplex, porque na eleição de 2018. Porque daí mas não. Ela não era, eu entendo que ela não era mesmo para constar no processo. Não era essa a finalidade, não é, doutora Ângela? A finalidade dela era largar esse áudio do Palocci dias antes do segundo turno da eleição
que elegeu o Bolsonaro. Eu acho que a finalidade dessa delação, ou como a doutora Márcia estava referindo, né, vamos usar para tudo que der. E deu, inclusive... Por incrível que pareça, lá na segunda turma está o ministro indicado pelo Bolsonaro, Cássio Nunes Marques. Ele também votou pela retirada da delação. E numa live do próprio Bolsonaro, ele disse que ele também votaria igual o Cássio. Ele também votaria pela retirada da delação. Claro, mas ela já... Acho que é a briga entre ele e o Sérgio Moro, né? Mas ela já atingiu o objetivo, que era tirar o PT, o Lula... De qualquer maneira, eu acho que realmente essa delação não podia ter sido entranhada após encerrada a instrução, e acho que o Sérgio Moro ali, ele se equivocou ao fazer essa juntada, apesar, como eu já havia dito antes, ele se preocupou em dizer o seguinte: essa delação só vai ser aproveitada aqui nesse processo naqueles aspectos em que houver a comprovação por outro fato feito sobre o princípio do contraditório dentro da instrução aqui. Então, me parece que... Luiz, de qualquer maneira, aí eu diria o seguinte, eu pergunto como? Não entendi. Como é que era? Pode continuar. A partir do momento em que ele coloca uma delação premiada após o fim da instrução, ele não tem que reabrir da prazo para a defesa se manifestar sobre essa delação? Não, na verdade, ele não tinha nem que ter entranhado, né? E foi, inclusive, de ofício, né? Ninguém pediu para juntar, foi de ofício. Exatamente. Mas, doutora Luiz, então, ele fez isso, não é assim de forma equivocada, né? Foi entranhado, então... E uma outra coisa, o senhor nós também, que foi meio... Né? Assim, claro que sem má-fé alguma, mas ele levantou o sigilo de partes, não é? Dessa delação do Palocci, que chegou na Globo, assim, imediatamente, assim, a partir do momento que ele levantou o sigilo, só de parte, assim como aquele áudio que ele mandou para a Globo, né, da presidenta Dilma e do presidente Lula, em relação ao Bessias, ele omitiu 21 áudios, ele só mandou aquele. Às vezes eu acho que o Moro estava precisando de férias mesmo, não é? Porque ele cometia alguns atos falhos, assim, mas pedia escusas, né? Então, tá tranquilo. Ele está agindo em nome do Ministério Público, não em nome do Judiciário, porque ele está incluindo provas para condenar. Então, ele está agindo como Ministério Público, não como... Ele está agindo como ele fez o processo inteiro, né? Um acusador, né? Então, eu acho assim, não vamos assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não vamos também... Errou, eu acho que ele errou. Eu pergunto aos colegas, qual é o juiz que não tem pecado? Aquele que não tem pecado, nunca cometeu pecado num processo, que atire a primeira pedra. Perfeito, mas eu gostaria de saber qual é o mérito do Moro nos processos do presidente Lula. Só vejo pecados. Condenou ele no sítio, no triplex, e a condenação... Eu acho que ele só condenou o Lula no triplex, né? Lá no Atibaia já era outra juíza que condenou, né? Não foi mais ele, né? Eu acho que ele só condenou o Lula... Igual a dele. Mas a sentença foi a mesma. Bom, mas então vamos crucificar ela, não ele, né? Vamos crucificar ela, então. Doutora Luísio, ele condenou o presidente Lula à desconstrução da imagem do presidente Lula. Ele condenou o presidente Lula, por exemplo, a ser anulado pela mídia corporativa hoje. Ele condenou o presidente Lula a ser visto como uma pessoa corrupta pela população brasileira, que foi, sabe assim, o público mais, né, beneficiado com as atitudes do próprio presidente Lula. Então, assim, ele, na verdade, ele procurou um benefício pessoal, um benefício político, né, para depois ir se juntar ao Bolsonaro no governo. Foi vergonhoso. Essa pessoa é uma vergonha. Não tinha prova nenhuma no triplex ali contra o Lula, né? Não tinha, doutora Luísio. Vamos aproveitar o recesso, doutora Luísio, vamos ler a sentença. Não tinha aquela fotografia, do Lula lá dentro. A própria empresa que o Moro trabalha agora mandou um laudo dizendo que o apartamento do triplex era da OAS. A própria empresa que ele trabalha agora. Sim, porque na verdade a falcatrua foi abortada. Ela foi abortada no meio do caminho.
né? O triplex então, ali... uma empresa que faça alcatrua, então. Não, na verdade, ali, ó, na verdade, vocês sabem ali, ó, você sabe ali que o Lula, ele tinha comprado uma cota lá do Bangkok, uma coisa assim, banco não sei dos comerciais. Comprou aquela cotinha lá, que era para funcionar para beneficiar os bancários, ele comprou uma cotinha lá que pagou, parece, 10, 20 mil, por um apartamentozinho lá, um JK, parece que era um JK. A dona Marisa. Que era o 136, parece, o apartamento. Aí só que a coisa, a construtora que ia fazer o prédio acabou não construindo, ficou lá tipo esqueleto, aí veio a OEAS, eu acho que foi a que fez... OEAS que concluiu a obra, né? Aí sim, aí aproveitaram, pegaram aquele JKzinho que era do Lula e estariam dando para ele uma cobertura triplex, né, com elevador exclusivo para cobertura, etc. E tal. E aí tem lá a rasura no JK, transformando aquele apartamento de 136, uma coisa assim, para 1036, uma coisa assim, a rasura ali a caneta. Aí tem o Lula lá visitando o apartamento, fiscalizando as obras, gente, e acompanhado do diretor-presidente da construtora. Qual é o diretor-presidente? Ele foi uma vez conhecer a obra, conhecer o prédio e não teve interesse. Mas ele foi conhecer para quê? Só para ver se ele foi lá para conhecer. Ele foi lá conhecer e desistiu do negócio. Que finalidade? Qual é a finalidade? Só para ver se achava bonito? Quero lhe fazer uma pergunta. Se temos um amigo que está construindo, fazendo uma obra, né, a sua empreiteira, ou, enfim, qual é o problema dele convidar essa pessoa para olhar a obra? Para ver se tem interesse em adquirir o imóvel. Tem algum problema nisso? Tem, porque o Lula é uma pessoa muito ocupada. Como é que ele vai ter tempo para ir olhar a obra de amigo? Mas em que ano foi isso, doutor Luísio? Que visita a obra de amigos. Conheço. Doutora Luísio, o senhor é dono de uma empreiteira, tá? E daí o senhor sabe que a esposa do presidente Lula... Sou dono da empreiteira, ele compra um JK meu e eu vou dar uma cobertura para ele. Não era um JK. A dona Marisa comprou uma unidade, né? Não sei especificamente qual era o tamanho, não acredito que fosse um JK. A dona Marisa comprou uma unidade, e daí o que aconteceu? Daí descobri, né, assim, daí o senhor é o dono da empreiteira. Assim, então tá, é da mulher do Lula. Vou convidar o Lula para ver, a gente está aumentando, está melhorando, já que nós assumimos agora. O senhor não ia querer oferecer para o presidente Lula uma cobertura, um lugar melhor? Imagina, gente, qualquer pessoa faria isso, até com essa criatura horrorosa que está no poder hoje. Com que objetivo ia oferecer isso? E a contrapartida? Era o pagamento do imóvel. O erro do Lula foi visitar esse apartamento, esse triplex. Esse foi o erro. Então, se parte da ideia nunca é que o Lula tem um salário de ex-presidente, tem o salário da anistia, ele poderia comprar se ele quisesse, sempre se parte do princípio que ele roubou. Eu não estou dizendo que ele não podia comprar, só que aquilo ali ele estava ganhando. Ele podia comprar, só que aquilo ali ele estava ganhando, isso aí não resta dúvida. Mas como que ele estava ganhando? Botaram. Doutora Márcia, qual é a construtora? Não, só um pouquinho. Qual é a construtora? Demonstrou que era da OAS, doutora Luísio. Isso registralmente, né? O princípio da realidade. No documento lá no registro de imóveis está que era do banco, mas na verdade ia ser dele. Se não fosse, se a maracutaia não viesse à tona, ele estava lá hoje escrituradinho no nome dele, etc. e tal, estaria. Né? Então, eu diria o seguinte: o Lula poderia comprar, claro que poderia comprar, mas aquilo ali estava sendo destinado para ele. Era um mimo para quê? Em troca de favores. Isso aí não resta dúvida. Mas agora, ele não era mais presidente. Quais são os favores, doutora Luísio? O Lula mandou no governo Dilma até o final, gente. Nunca. Ele nunca teve ingerência no governo da presidenta Dilma. Vamos voltar àquele assunto. Vamos voltar ao assunto de que ele ia comprar esse tal. Tá, mas agora vocês me dizem qual é a construtora? Qual é a construtora que vai vender um apartamento para uma pessoa sem ele ter pago? Primeiro, mandando reformar todo o apartamento, botando um elevador exclusivo para a cobertura, sem receber todo o pagamento do imóvel? Mas não era para ele o elevador exclusivo. Era nem tinha, invadiram o apartamento lá e filmaram esse apartamento, não tinha nenhum elevador extra para aquela cobertura. Invadiram lá e mostraram. Ocuparam o pessoal do MTST. Vou fazer de conta que eu acredito.
Doutora Luiz, essa reforma milionária que o coitadinho do equivocado eventual do Marreco, lá de Maringá, né? O pobrezinho fez pequenos equívocos, assim, né? Uma reforma de mais de 2 milhões de reais, quando na realidade não tinha reforma. Os móveis, né? Assim, a reforma e o mobiliário, né? Tudo sob medida. Bens, né? Tudo bens móveis se integravam. Notas fiscais de Curitiba, exatamente, e sem a demonstração disso, gente. Numa perícia, numa avaliação. 8 anos no governo, 8 anos. 8 anos. 8 anos dele, mais 6 da Dilma. Olha quanto. 14 anos. O Lula mandou na República durante 14 anos. Mas olha assim, se ele infelizmente, só durante 8. Ele ia ter contas na Suíça, nas Ilhas Maldivas. Mas o Lula é mais esperto que os outros. Como? O analfabeto, doutora Luiz. Você está condenando ele porque ele é mais esperto. É analfabeto, mas é muito esperto. Se a pessoa ficar com o Lula durante 10 minutos conversando, ele te convence que pau é pedra e pedra é pau. Sabe por quê, doutora Luiz? Porque a verdade é convincente. Não sei. A mentira, o Moro e o Ministério Público, eles inventaram uma mentira e tiveram que criar outra mentira em cima, e mais uma mentira, e mais uma mentira, porque, assim, para poder justificar a primeira inverdade, eles precisaram mentir tudo bem, muito. Tudo bem, concordo até certo ponto. E aí, onde é que ficam as instâncias superiores? E as instâncias superiores, onde é que estão? As instâncias superiores, doutora Luiz. Travou? Doutora Luiz, as instâncias superiores foram homenageadas em Curitiba, né? As instâncias superiores, se dessem, né, se reformassem a sentença do Moro, também porque teriam corrupto de estimação, porque queriam, né, destruir a Lava Jato, porque o Moro era o homem que estava tentando terminar com a corrupção. O senhor já imaginou o TRF4 modificar a sentença, principalmente em relação ao troféu? Não, mas ela modificou a sentença. A própria instância superior, doutora Luiz, modificou. A própria instância superior concedeu um habeas corpus para Lula que o doutor Sérgio Moro, lá de Portugal, impediu que fosse cumprida. O habeas corpus dado pelo Favreto. As instâncias superiores reformaram a sentença do Moro. Ele tinha dado só 8 anos e aumentaram a pena. O Sérgio Moro foi muito brando. A punição tinha sido branda, o TRF aumentou a condenação de 8, parece, para 12 ou 13, uma coisa assim. Estou certo ou errado? Claro. Mas eu não então reformou. Então, como ela não endossou a sentença dele. Porque achou que o Moro é muito benevolente. Doutora Márcia, veja se eu não estou enganada. Essa juíza de São Paulo, juíza federal de São Paulo, ela menciona na tese de doutorado dela eu não sei usar a palavra, mas que tinha um acesso muito grande com o tribunal, com a justiça superior. Proximidade muito grande, não é, doutora Ângela? Mas isso aí é normal, isso aí existe proximidade entre juiz de primeiro grau e tribunal, isso aí há uma certa... O juiz, quando quer... Sim, principalmente quando eles vêm da mesma cidade, quando frequentam as mesmas festas, né? Quando vão aos casamentos uns dos outros. Isso faz parte do nosso sistema. Claro. Já tem o candidato à presidência escolhido por eles mesmos. Isso faz parte do nosso sistema. Há uma interlocução normal entre juiz de primeiro grau e do tribunal, isso faz parte. Doutora Luiz, o que eu, o senhor, a doutora Ângela, o doutor Fernando, né, tenhamos as nossas preferências e a gente defenda determinadas causas, é perfeito. Concordo plenamente, porque nós temos que tomar partido, não é? E buscar, pelo menos, o mínimo de direitos que o nosso cliente ainda tem. Mas um juiz tem que ser parcial e o Ministério Público também precisa ser imparcial. Ele não pode ser parcial, porque ele tem que buscar também provas relativas à inocência daquela pessoa. Então, assim, doutora Luiz, a partir do momento que o TRF4 diz que em momentos excepcionais,
né? Então, assim, a gente tem que flexibilizar a lei e a Constituição e também dizer que não podemos cobrar do Ministério Público a imparcialidade, então nós estamos muito mal arranjados e, efetivamente, estamos vivendo um momento de exceção e de insegurança jurídica. Não, doutora Márcia, o Ministério Público, ele é o fiscal da lei. O papel do Ministério Público é esse, fiscal da lei. Agora, ele é parte. Ele, quando oferece uma denúncia, ele vai lá e sustenta a condenação, ele pode estar equivocado. Se ele estiver equivocado, ele sustenta, porque ele é parte do processo. O Ministério Público é parte. E, normalmente, por que ele sustenta a denúncia, doutora Luísa? Não, mas pode ser por equívoco, né? Ou por convencimento. Ele está convencido que o réu é culpado. Tá, como mas no caso do ele Lula. se convence não é através da prova? No caso do Lula, ele estava convencido que ele era culpado e ele sustentou. Claro que estava. Ele estava convencido que o presidente Lula era culpado com base no PowerPoint do Dallagnol. E mais o Moro instruindo, né? Isso, e aí o tribunal endossando a sentença, o STJ também endossando aquela primeira sentença já do triplex, já tem julgamento lá do STJ, né? Tem já 3 graus. Tudo bem, doutor, já 3 graus de jurisdição. Né, essas primeiro, sentenças, segundo e terceiro grau de jurisdição. Essas sentenças horrorosas, não é? A sentença horrorosa do Moro, que antes de ter sido lida pelo presidente do TRF4 na época, que era o Thompson Flores, já disse que era irreparável, né? Antes de ler a sentença. Claro, talvez até tenha estado junto na hora da aprovação da sentença, a gente não pode garantir. Mas assim, porque ele tinha a convicção, né? Que era perfeita, era irreparável a sentença relatada pelo Moro. Mas daí eu lhe digo assim, doutora Luísa, hoje nós vemos uma luz no final do túnel, porque hoje, né, assim, graças a Vaza Jato, por exemplo, que demonstrou a parcialidade do Moro, graças ao Moro ter metido os pés pelas mãos e ter ido trabalhar no governo do Bolsonaro, graças ao Moro agora, né, ser sócio dessa empresa que fornecia documentos para ele. Então, doutora Márcia, agora a Vaza Jato agora é que apura a parcialidade do juiz, né? Não precisa mais o judiciário acolher a exceção de parcialidade. A Vaza Jato só demonstra, doutora Luísa, que aquilo que nós sabíamos e era um saber marginal, que hoje está provado através das conversas deles. Quem acolhe parcialidade ou imparcialidade é o próprio Poder Judiciário. Agora, exatamente. Perceberam agora, um site clandestino, como era esse aí, o Intercept, vai provar... Não é clandestino, doutora Luísa. Não é clandestino o Intercept. Doutora Luísa, existe, inclusive, o sigilo, né? A garantia do sigilo da fonte. Mas, assim, o Intercept trouxe à luz, não é, todas aquelas coisas que nós dizíamos aqui, eu, doutor Fernando, doutora Ângela, né, que nós estamos dizendo há muito tempo, né, mas o nosso saber era marginal e hoje ele é corroborado pelas conversas que nós tomamos conhecimento que existiam. Mas o efeito prático, nós temos que analisar aqui também qual foi o efeito prático dessa decisão do Supremo. O efeito prático em relação à condenação do triplex e do sítio é nenhuma o reflexo. A decisão se refere... Tem, eu acho que tem, sim. Não eu tem. Acho que tem. Não, porque... No momento que a segunda turma se posiciona assim, o plenário pode vir a julgar o habeas corpus do Lula em relação à parcialidade do Sérgio Moro em todos os processos. Tudo é. Não. Todos eles. Eles não reconheceram a exceção de suspeição por parcialidade. Mas não é julgamento em fevereiro. Não dá para discutir com a esquerda. A esquerda nunca se rende. A esquerda nunca se rende. Ante as evidências. Ante as evidências públicas e notórias, não tem assim, olha, mas, doutora Luísa, só abrindo a cabeça de vocês ao meio para botar alguma coisa lá dentro. A centro-direita, que é o seu caso, por exemplo... eu não sou de centro-direita nem de esquerda. Não se rende, não percebe a parcialidade do Moro, não percebe que o judiciário foi aparelhado para prender o presidente Lula, para parir o Bolsonaro, para aprovar essas reformas neoliberais, para terminar com a população pobre. E a Globo estava junto nisso aí, né? O tamanho do Estado. A Globo estava junto nisso aí, né?
A Globo também estava junto, não estava? Mas quem que o senhor acha que a Globo quer que seja o candidato à presidência? Pois é, como é que agora ela é a maior inimiga do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro quer tirar as regalias dela, só por isso. Não, porque Mas ela não queria o Bozo. O Bozo foi assim, a última alternativa. Ela queria o ideal da Rede Globo era o Aécio Neves, como ele se envolveu em tanta falcatrua, sou advogado da Rede Globo. Ele não pôde mais concorrer. Não sou advogado e não estou aqui para defender a Rede Globo, mas a Rede Globo defende os interesses da sociedade. Ela, na época acusou o presidente Lula quando aparecia notícia contra ele e está apresentando denúncia contra o Bolsonaro. Por isso é que ninguém gosta da imprensa que fale contra si. Agora, se a Rede Globo estivesse falando a favor do Bolsonaro, vê se ela não estava tratando a Globo aqui. Ó. Claro que está. É isso aí, Doutora Luísa, quando falavam nas denúncias em relação ao presidente Lula, independente da existência de provas, né? Porque depois, quando as delações, por exemplo, não eram homologadas, né? Isso não voltava para o jornal dizendo que não existia prova. O que aparecia? Canos saindo dinheiro, não era? Se demonstrando corrupção, como se o presidente Lula fosse realmente chefe de uma quadrilha. E agora, você me diga uma coisa, eles enfatizaram essas coisas, todas essas ilegalidades que o Moro praticou? Não, é o coitadinho do Moro. Né? Assim, ele pediu escusas, afinal de contas, não é, doutora Luísio? Por que não demonstraram? Por que eles também... Porque não precisavam de prova, né, para colocar o presidente Lula nas manchetes. Quando surgiu a Vaza Jato, ofereceram para a Globo e a Globo não quis. O engraçado é que as sentenças do Sérgio Moro dificilmente eram reformadas, né? Estranho, né? Mas nós já falamos isso, doutora Luísio, ou por acaso o TRF4 é a favor, né, de corrupto. Mas, de qualquer maneira, vamos ser realistas. Daqui a pouco nós estamos confundindo aqui o nosso grupo. O Supremo decidiu que era ilegal o entranhamento dessa denúncia do Palocci no processo lá do Instituto. E, na verdade, é o seguinte, ali, ó, aquele Instituto ali foi uma premiaçãozinha, foi um presentezinho de 4 milhões que saiu lá Por que saiu? Mas o Lula não era para o Lula, para o Instituto. O Lula é o próprio Instituto, gente. O Lula e o Instituto se confundem. Os dois se fundem. Os dois se fundem numa pessoa só. Os dois se fundem. Lula e Instituto. Lula é uma coisa só, gente. De 2013 a 2014, o presidente Lula era presidente? Mas o nome Lula está homenageando ele, ou seja, aquilo ali que, na verdade, tem que ter um nome de instituto que é para aproveitar os benefícios da lei, né? A denúncia em relação a este período, 2013 e 2014. Bom, mas, de qualquer maneira, então vamos deixar claro, o Supremo não alterou nada no que se refere à condenação do sítio de Atibaia, nem do triplex, né? Essa decisão aí tem reflexo desse no Instituto Esse aí eu acho que não houve nem sentença condenatória ainda, né, do Instituto Lula, né? Não houve, esse é uma instrução ainda, né? Mas já existe absolvição com trânsito em julgado na 12ª Vara Federal de Brasília. Essa denúncia está sendo feita agora? Não é se já existe uma coisa julgada a respeito? O processo do Instituto Lula já está tramitando há algum tempo, não é de agora. Doutora Luísa, a mesma denúncia, tá, que tinha sido oferecida lá na 12ª Vara Federal, em Brasília, né, já existe sentença, né, em que o presidente Lula foi absolvido e já transitou em julgado. Mas isso sempre é trazido à tona para manter o presidente Lula sempre na linha de frente. Referente ao Instituto Lula. Sim, referente ao Instituto Lula. Só um pouquinho, mas não, então deve ser, não. Eu custo acreditar, doutora Márcia, olha, aí nós estamos num país de cegos, se isso ocorreu, porque ninguém pode ser processado pelo mesmo fato mais de uma vez, né? Então, acho que se tem porque, na verdade, esse processo do Instituto Lula seria, ou seja, o dinheiro utilizado na compra do terreno no qual foi construído a sede do Instituto Lula, teria sido doação entre aspas, né?
Doação, entre aspas, das construtoras corruptas. Bom, Tá. então, agora, Doutora se Luísa, tem lá outro em Brasília, pode ter sido, de repente, outra doação, não para a compra do olha terreno. aqui, ó. O que eles estão dizendo? Que ofereceram que era 12,5 milhões em relação a um terreno, né, para que fosse, então, a sede do Instituto Lula. O presidente Lula não quis, ou seja, não aceitou. Lá em Brasília, mesmo problema, Odebrecht, 4 milhões de reais lavados no Instituto Lula, né? Então, tá, já existe também sentença com trânsito em julgado lá na 12ª Vara Federal. Só vendo para crer. Doutora Luísa, eu vou lhe fazer uma proposta agora. Vamos aproveitar o recesso e vamos ler a sentença do Moro? Vamos discutir os aspectos da sentença. Vou fazer isso. Vamos ler essa sentença, daí quem sabe o senhor mostra em qual parte da sentença que ele refere a prova. Não, quem tem que mostrar é a defesa, doutor Rossi. A defesa que não conseguiu mostrar quem tem que pro mostrar TRF, é a acusação, que tem que mostrar a prova e não vai da mostrar para o culpa. Supremo também, né? E também Mas, não vai conseguir doutora mostrar. Luísa, alto lá. Agora o senhor que está confundindo o telespectador. Porque o senhor veja bem, quem é que tem que demonstrar a culpa? No caso do presidente Lula, que foi a inversão do ônus da prova. Foi ele que tinha que provar a inocência. Não, E nunca o foi. Ministério Público não precisava demonstrar. No processo criminal, de acordo com o artigo 159 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é do órgão acusador, né? Pois é. Então, por isso eu disse agora mesmo que era da defesa, que é a defesa que tinha que mostrar isso. Onde é que estava a prova? Ela tem que mostrar mostrar, não tem que provar, mostrar onde é que está a prova. Não, mas no caso do presidente Lula, ele que tinha que provar a inocência. Eles não precisavam provar no que o processo criminal, no processo criminal, só há uma possibilidade de inversão do ônus da prova. É que quando a pessoa alega um álibi. Não fui eu porque eu estava lá no lugar tal, o fulano tal. Aí sim, eu estou apresentando uma justificativa, aí eu tenho que provar se eu efetivamente, na hora do crime, eu estava no outro local. Nos processos do ex-presidente Lula, onde é que estão as provas? Estão lá nas 3.000 folhas do processo. Cristalinas. Ou, por exemplo, doutora Luísa, manchete do jornal Globo... Depende dos olhos com que se olha essa prova. Se a gente olhar, as provas com os olhos da esquerda, ele é inocente. Se olhar com olhos de pessoa isenta, ele é culpado. Por isso que o juiz tem que ser imparcial, para ter um olhar isento para o processo, que não foi o caso do Moro. O doutor Aloysio sempre diz assim, agora eu vou dar a minha opinião isenta. A opinião isenta, a isenção do doutor Aloysio termina quando se fala na Lava Jato. Ali é a linha limítrofe. A partir de então, doutor Aloysio, o seu olhar é apaixonado pela Lava Jato. Mas eu já eu e milhões de brasileiros. Porque eu não tolero corrupção. Eu não tolero corrupção, porque a corrupção, ela não tira só o dinheiro, ela mata criancinha, ela mata doentes, ela mata um monte de pessoas com a subtração dos recursos públicos destinados a... Mas eu concordo, senhor. A esquerda também não tolera. Toleram, porque elegeram o Bolsonaro, essa família de corruptos, de políticos. O Bolsonaro é uma pessoa tão não sei o quê, que ele conseguiu botar os 4 filhos dele, 3 na política e um envolvido, né? Não, mas isso foi lá atrás. Isso não foi agora que ele botou. Né? Por isso que eu digo que o Pelé, uns 20 anos atrás, disseram que o Pelé era burro. Agora ele está botando o filho do 04 também. Que o brasileiro não sabia votar. Ele sabe mesmo. O Pelé não é o filho 04, o Jair lá, o Jair Júnior lá, não sei o nome dele. O 04. Também. Está recebendo também verbas públicas de uma empresa que ele criou. Não, mas eu reconheço que esse governo que aí está... Eu tinha alguma esperança quando ele assumiu, não votei nele, mas tinha alguma esperança que mudasse alguma coisa, porque aqueles 14 anos de esquerda tinham praticamente acabado com o Brasil. Quer dizer, eu tinha alguma esperança. Tanto é que eu dizia lá no início, quando você já no primeiro dia do governo, já metia o pau no Bolsonaro. Vamos deixar o homem... Para o senhor ver como nós temos consciência política. Vamos deixar o homem tomar as primeiras providências e já
Então, mas eu não, realmente vi doutora que... Luísa, assim, ó, campanha. Exatamente, para o doutor Luiz ver, doutora Ângela, como nós temos consciência política. Né? E outra coisa, doutora Luiz, a forma como o senhor fala, que o senhor não admite a corrupção, que o senhor tem uma visão isenta, né? Nós aqui, nós três, ao menos de esquerda, nós também não admitimos a corrupção. Parece que nós somos corruptos. Né? Nós não somos corruptos, nós não temos corruptos de estimação, nós também somos contra a corrupção, mas a gente não pode admitir que uma força-tarefa se torne uma instituição e que ela fique acima do bem e do mal e que ela haja assim, fora e contra a lei para atingir os seus objetivos. Então, isso é corromper também. Eles também estão corrompidos. A partir do momento que a força-tarefa se tornou milionária, que a força-tarefa tem dinheiro, que ela pode administrar esse dinheiro. Márcia, não é? Isso aí é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Da magistratura para ser ministro do presidente que ele ajudou a eleger. Acho que ali ele pecou também. Eu acho, já ele, tá bastante eu acho que ele pecou ali porque... Ali o Sérgio Moro, ele não sabia que a política é um ninho de cobras. Ele sabia, doutora Luiz. Não sabia. Não sabia. Ele achou que era que nem processo. Lá a política tu vai entrar, tipo entrar num baile de cobra sem perneira, tu vai ser picado. Vai ser picado em 5 dias. E ele levou um ano para ser picado. E lá como ministro também. Ele. A vaidade lá, ou seja, o medo da projeção dele com eventual candidatura em 2022, acabaram picando ele lá. As jararacas lá, as cascavel, deram uma picada nele e isso aí. Eu disse, tanto é que eu não acreditava. Tanto até quando me disseram, olha, o Sérgio Moro acabou de aceitar ser ministro. Eu liguei para ele. Aí eu disse, olha, eu custo acreditar. E realmente ele não acreditava porque a política é uma coisa muito complicada, né? Só para entrar na política não pode ser muito honesto. Pode ser um pouco honesto. Por pode isso, ser muito. Então, doutora Luísa, que ele entrou assim, com os 2 pés na política e quer permanecer correndo. Ele estava tentando entrar na política. Para mim, a pessoa entra na política quando ele começa a disputar cargo eletivo. Quando ele disputa cargo eletivo, ele tem que mentir para o eleitor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente sabe que ele não vai fazer coisa nenhuma. Doutora Luísio, ele não tirou a toga para fazer política. E quando ele tirou a toga, que ele foi para a política, ele achou que ainda podia usar a toga. Esse é o problema. Ele foi um péssimo juiz e ele foi um mau político também. O negócio da ABIN também está se vendo. O Sérgio Moro tinha razão quando falou lá que queria botar o Ramage. Está ali, está se concretizando. Ele não pôde fazer na chefia da Polícia Federal atuar em prol pela ABIN, ele está atuando agora, está fazendo lá a ABIN está sendo uma trincheira, um segundo escritório de advocacia para preparar matéria para os advogados defender a família Bolsonaro. Então, Sérgio Moro tinha razão, que ele queria intervir na política, ele queria intervir em tudo que pudesse ser possível para beneficiar ele e a família dele. Mas era atribuição dele, né, doutor? Era atribuição do Jair Bolsonaro escolher o chefe da Polícia Federal. Não, só um pouquinho. Dele. É atribuição, mas mediante critério técnico, né? Agora, eu vou colocar lá, mas só um pouquinho, eu vou colocar lá num cargo, vou tirar um que está preenchendo, está cumprindo bem a sua função, para botar um compadre meu? Só um pouquinho. Mas não é o ministro da Justiça que escolhe o presidente da Polícia Federal. Quem escolhe é o presidente da República, não o ministro da Justiça. Não, tudo bem, mas o doutor Luciano concorda em que eu tire lá um chefe de Polícia Federal competente para botar um compadre meu? Mas, é moral isso? Tecnicamente, é moral isso? É moral? Também não trouxe essa pessoa lá de Curitiba? Como trouxe de Curitiba? Sim. Como trouxe não foi esse diretor da Polícia Federal? Não foi trazido lá de Curitiba? Era amigo do Moro. Era amigo do Moro. Não, mas amigo do Moro é uma coisa. Não pode ser amigo do rei. O do rei é que é diferente. Sim. O Moro vai colocar alguém lá na chefia, alguém que ele não conheça, alguém que ele não confie.
né? Agora, o presidente, inclusive naquela reunião, naquela famosa reunião, ele disse, eu quero informação aqui, não consigo. Eu quero lá, não consigo. Claro, o Moro não dava informações privilegiadas para ele, porque era um ministro competente. Dava, porque quando saiu a Vaza Jato, ele ligou para todo mundo que tinha sido citado na Vaza Jato e queria destruir as fitas, as provas, as gravações, seja lá o que for. Bem, pessoal, ministerial lá não aconteceu nenhum crime. Não, mas o Sérgio Moro estava coberto de razão quando pediu o boné, porque esse homem que está aí na presidência queria intervir nos órgãos de segurança e está intervindo. Isso aí ele achou que ia derrubar o Bolsonaro. Não pode botar o Ramage lá na Federal, não botou na BIM. E lá na BIM ele está fazendo o que pode para beneficiar a família Bolsonaro. Mas é aquele... quem tem juízo, como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Ele pode, né? Pois é, doutora Luiz, e o Moro achou que ia poder intervir em tudo também, ele queria também o COAF, perdeu o COAF, começou a perceber que ele não era o tão poderoso assim como ele achou que seria nesse governo podre do Bolsonaro, e daí o que ele fez? Saiu atirando, né, para todos os lados. Bem, considerações finais. Né? Eu quero desejar um Feliz Natal a todos os telespectadores, aos membros da bancada, e desejando que o nosso presente de Natal seja que a Anvisa libere as nossas vacinas contra o Covid. Eu desejo também um Feliz Natal a todos e aos meus colegas. E a vacina é o presente que eu quero de Natal para todos, a vacina para todos. Não é só para mim, para todos. Eu também, gente. Eu desejo um Feliz Natal a todos. Espero também que essa vacina seja liberada o mais rápido possível e que seja, né, eficaz. E agradeço ao ministro Marco Aurélio, ao ministro Gilmar Mendes, ao Lewandowski e ao Alexandre de Moraes, que abriram mão das férias para impedir que o Fux desmande no resto do país, durante o recesso. Fux não está cumprindo o seu papel, então. Contrariou o interesse da esquerda, não é bom um juiz, né? Doutora Márcia? Não, doutora Luiz, é que eu não quero um sabujo da Lava Jato, né, comandando o judiciário. Um dos mais competentes ministros do Supremo que nós temos. Eu também agradeço aos colegas que hoje compareceram aqui na bancada, e também agradecendo a audiência fiel dos nossos telespectadores, lhes desejando também um bom Natal e um próspero Ano Novo, lhes dizendo que nos aguardem até o próximo programa. Comunicando Direito.